Trip, diretor da Bitrip Intercâmbio e Viagens. Estamos começando mais uma palestra online a respeito de Inglaterra. Tá? As últimas vezes que a gente teve palestras online foi agora em setembro, último setembro. A gente falou bastante a respeito aí de intercâmbio na Irlanda, a gente falou um pouco, né, a respeito de intercâmbio na Austrália, e a gente também falou, né, em um terceiro momento, em Business English nos Estados Unidos, tá? Todas essas palestras estão já online no YouTube, então, se vocês precisarem, a gente tem todos os links já, principalmente no nosso blog, que a gente está atualizando praticamente semanalmente, e a gente também tem o nosso site, onde a gente está atualizando sempre com novidades também. Mas a gente está muito mais ativo tanto no Facebook quanto no blog, tá? A gente entende que também tem muita gente que está no trânsito ainda, que está chegando, então eu tinha colocado um vídeo de apresentação da escola, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de uma escola, tá, que eu visitei lá na Inglaterra. É uma escola chamada Bournemouth, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouco a respeito dos programas que eles têm de estudos, tá? Então, eles têm bastante programas voltados para idiomas, e o que eu acho interessante, principalmente para esse público mais LinkedIn, que eles têm muitos programas, assim, voltados de inglês para business, tem inglês para aviação, inglês para medicina, inglês para direito, inglês para TI. Eles têm várias áreas, tá? Então, isso que eu acho um grande diferencial dessa escola na Inglaterra, tá? Mas já chegou bastante gente aqui que eu estou vendo, mas vamos esperar mais um pouquinho para algumas pessoas que ainda estão por vir, tá? Eu vou rolar agora um vídeo, porque hoje muita gente no LinkedIn me perguntou assim, né? Ô, mas Ronaldo, Bournemouth, que cidade que seria Bournemouth, né? É uma cidade muito próxima à Inglaterra, tá? Mas pouca gente conhece, tá? Na Europa é muito famosa essa cidade, então muita gente, quando eu morava lá, eles me perguntavam, você já foi para Bournemouth? Porque é uma das principais cidades de quem mora na Inglaterra, principalmente para passar o verão, né? Porque é bem no litoral, então a maioria dos ingleses vão lá passar o final de semana ou as férias. Mas aqui no Brasil ainda não é muito conhecido. Ela compete muito com Brighton, tá? Então acho que é interessante o quê? Vocês verem também um pouquinho a respeito da cidade. Agora eu vou colocar um vídeo a respeito da cidade para vocês terem uma noção de como que é a cidade. É uma cidade bem pequena, mas vocês vão ter uma noção um pouquinho melhor de como que ela é, tá?
Muito bem, pessoal, legal. Então, esse foi o vídeo aqui, né, a respeito da cidade de Bournemouth, tá? E assim, espero que vocês tenham gostado. E assim, a gente tem o quê? Em Bournemouth, a gente tem uma cidade assim que ela é muito pequena, tá? Só que principalmente no período de verão, ela cresce muito, principalmente por essa demanda aí. A Europa conhece muito bem essa cidade, então é uma cidade muito turística durante o período de verão e tem todas essas atividades que vocês viram no vídeo, tá? Agora que já chegou bastante gente aqui, vamos começar então, tá? Deixa eu me apresentar novamente aqui. O meu nome é Ronaldo, tá? Eu sou diretor da Bitrip Intercâmbio. A Bitrip é uma agência que tem 4 anos aqui em São Paulo. A gente fica aqui no bairro de Moema, tá? Bem próximo ao aeroporto de Congonhas, então vocês vão ouvir assim toda hora passando um avião aqui, principalmente esse horário de rush, né, no horário da noite. Espero que vocês todos já estejam aí nos seus lares, tranquilos. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida. Vocês todos estão me ouvindo aqui? Vocês conseguem levantar a mão para eu saber se vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Levantar a mão ali já. Deixa eu ver quem mais. Ó, praticamente todo mundo já levantou. O Paulo César, você está escutando? Legal, bacana. E tem também que faltou aqui o Haider. Você está escutando? Você consegue levantar a mão? O Haider acho que não está escutando bem a gente, não. Haider, você está ouvindo a gente? Bom, mas a grande maioria tá conseguindo escutar bem aí. Eu vou começar a apresentação, gente, mas então assim, aqui então a gente tem grande maioria das pessoas que me chamaram entre ontem e hoje,
a maioria encontrou a gente no LinkedIn, tá? Então, assim, a gente tem um ciclo de palestras que a gente faz frequentemente, tá? É uma iniciativa aqui da Bitrip para a gente já prover esse conteúdo de intercâmbio. A gente vê que no LinkedIn é uma rede profissional e que tem muitas pessoas que têm essa necessidade de saber um pouco mais como funciona o intercâmbio, porque precisa obter esse inglês de alguma forma. Muita gente já está há muitos anos já no mercado de trabalho e está pensando em melhorar o inglês para conseguir uma oportunidade melhor. Tá? Só que hoje é engraçado porque não basta você só ter o inglês. É interessante você ter o inglês e já específico e voltado para alguma coisa. Por isso que aqui na agência, um dos grandes focos que a gente tem é o inglês voltado para negócios. Tá? Então, pessoas que vão para ficar um mês, pessoas que vão para ficar 6 meses, mas que fazem um curso específico para business. Tá? Então, esse tipo de modalidade de inglês é um dos que a gente tem, que a gente mais comercializa aqui na agência, porque são pessoas que elas têm essa necessidade de saber fazer apresentações, de conseguir conversar com a matriz lá fora, de ter um relacionamento com o mundo inteiro. Principalmente com essa globalização, eles precisam agora ser bilíngues de qualquer forma. Então, por isso que é interessante esses cursos mais voltados já para negócios, tá? Então, o foco da apresentação de hoje vai ser uma escola chamada Anglo-Continental, tá? Essa escola Anglo-Continental, ela é uma das maiores escolas da Inglaterra, tá? Apesar de ela ficar numa cidade pequena como Bournemouth, ela é uma escola gigantesca, que ela tem mais de um quarteirão lá dentro da cidade de Bournemouth, e eles têm uma estrutura fantástica para prover todo o ensino que vocês precisam, tá? Então, eles têm programas assim muito voltados para profissionais, tá? É uma escola que tem mais de 65 anos já de tradição, tá? Então, a gente não está falando de qualquer escola, não. É uma escola muito importante na Inglaterra. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito dela e vamos começar a apresentação aqui. Tá? Então, a escola é chamada de Anglo-Continental, ela tem mais de 65 anos de existência, né, lá na Inglaterra. Tá? Eles focaram só na Inglaterra. Então, muito diferente de algumas escolas que a gente tem, que são espalhadas pelo mundo, né, que tem unidades nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália. A Anglo-Continental ela é focada apenas ali na Inglaterra, tá? Somente ali em Bournemouth. Então, ali eles cresceram e eles começaram a diversificar os cursos, tá? Então, eles têm diversos cursos diferenciados, tá? A gente vai abordar alguns deles aqui nessa apresentação, tá? Quem estiver me ouvindo, aliás, acho que todo mundo está me ouvindo, mas quem não estiver ouvindo, se precisar me chamar, pode levantar a mão que eu paro, ou se precisar fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no final da apresentação, eu vou responder as perguntas, ok? Então, vamos lá. Quais são os certificados que a Anglo-Continental tem? Tá? Na Europa, é importante, sempre quando forem pesquisar a respeito das escolas que vocês vão estudar, tá? É importante vocês verem todos os certificados que a escola já conseguiu, tá? Um dos mais importantes é esse certificado do British Council, tá? Que o British Council é como se fosse uma auditoria que eles fazem nas escolas para que eles tenham a certeza de que as escolas estão provendo aula, né? E que a escola está realmente com uma estrutura, que tem professores que realmente têm qualificação para dar esse ensino de inglês. Então, eles fazem uma auditoria para que não seja uma escola de fachada, aquela escola que só vai liberar um visto para você poder entrar no país. Então, eles têm essa preocupação. Então, uma dos certificados que eles têm, né, é o British Council. Um outro é o English UK. Então, ela é membro do English UK, tá? Que seria uma organização que serve muito para quê? É uma organização que eles fazem muito... todas as escolas se reúnem para definir objetivos em comum na parte da educação. Tá? Se vocês forem pesquisar a educação dentro da Inglaterra, tá? Não é a parte mais forte da Inglaterra,
tá? Economicamente falando, mas está entre a terceira e a quarta maior força econômica da Inglaterra. Então, as universidades, junto com as escolas de inglês, têm essa força muito grande. Então, esses comitês, essas organizações estão cada vez mais fortes. E quem é membro dessas organizações sempre são as escolas que têm realmente um potencial grande. Eles também são membros da Business English UK, tá? Que é uma organização mais voltada para negócios, tá? Então, também é uma das acreditações que a Anglo Continental tem. Okay? Home Office, para quem não sabe, é a parte da imigração. Tá? Até já adiantando um pouco, assim, a imigração na Inglaterra não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, por exemplo, o perfil das pessoas executivas que vêm me procurar geralmente tem de 4 a 12 semanas para ficar fora. Tá? Então, seria de 1 mês até no máximo 3 meses, porque não pode se ausentar da empresa por mais tempo do que isso. Então, quem tem esse perfil, né, que é o perfil mais executivo, eles não têm dificuldade para ir para a Inglaterra, porque a Inglaterra eles liberam um carimbo de entrada de até 180 dias. Tá? 180 dias é igual a 6 meses. Tá? Então, você pode entrar com o seu passaporte, eles carimbam 180 dias lá para você, e lá dentro você pode fazer um curso, você pode fazer turismo, você pode ficar por lá. Tá? A única coisa que você não vai poder fazer é trabalhar legalmente. Tá? Isso o consulado não permite. Okay? Mas o home office, então, eles têm também a lista das escolas que são as escolas que têm um certificado e uma tradição maior. Então, se você vai passar na imigração com uma escola como a Anglo Continental, que tem uma tradição de mais de 65 anos, é claro que eles vão fazer muito menos perguntas para você. Tá? Diferente de uma outra escola que é uma escola mais barata e que não é muito conhecida e que pode até estar na lista negra de escolas facilitadoras para você imigrar. Tá? Então, quando for fechar um pacote de intercâmbio, é necessário que pense em tudo isso. Tá? Para que não aconteça de repente frustrar o seu sonho, de frustrar a sua viagem e frustrar o seu planejamento. Ok? Então, aqui ele fala que ele sempre é regulamentado, né, através de auditorias. Tá? Então, a escola passa por auditorias sempre, elas são sempre periódicas. Então, elas sempre vão passar por algumas auditorias para que ela consiga sempre manter a mesma qualidade, né, e sempre manter os certificados, né, que ela conquistou ao longo desses 65 anos de existência. Tá? Então, para vocês entenderem melhor de Bournemouth, tá? Bournemouth, quando a gente fala Inglaterra, a maioria sabe onde fica Londres, tá? Porque é a capital e também porque a maioria gosta de Londres, já ouviu falar ou já visitou, né? E Londres, assim, junto com Paris, é a cidade mais visitada da Europa. Então, dificilmente alguém não conhece Londres, tá? Mas Bournemouth, ela fica cerca se a gente for contar em horas, fica cerca de 2 horas de Londres, tá? Então, por exemplo, fica mais ou menos assim, de ônibus, umas 2 horas. Então, você pode pegar um ônibus ali de Londres, né? E ele vai direto ali para Bournemouth, tá? Esse ônibus custa mais ou menos entre 50 e 65 libras, tá? Então, é uma viagem assim que é muito rápida, tá? Ou também tem a opção de você fazer de trem. Tá? Então, o trem também sai de Londres e vai direto para Bournemouth. Tá? Então, você tem essas duas opções. Então, é um dos destinos mais populares ali de quem mora em Londres. Tá? Porque, por ter essa proximidade, então, as pessoas costumam ir bastante, passar principalmente o verão, né, quando sai sol, porque Londres não tem praia. Então, as praias mais próximas de Londres é Brighton e Bournemouth. Então, Brighton é uma cidade também muito conhecida, né, onde a praia é de pedra, né, não tem aquelas areinhas, né, então são pedras. Mas Bournemouth agrada um pouco mais porque realmente é aquela areia de praia. Então, muita gente corre para Bournemouth quando dá um período de sol e tal. Então, é um destino muito popular, não só na Inglaterra, mas também na Europa inteira. Os italianos vão muito, tem muita gente da Suíça, tem muita gente da Suécia.
que vão tudo ali para Bournemouth, tá? Fica ali na costa sul da Inglaterra, né? Então, ali no mapa vocês conseguem ver ali, né, aonde que fica, tá? Tem uma população aí de 167 mil habitantes, tá? Então, tem algumas características aqui, ó. O campus, né, da Anglo Continental, ela pega uma área inteira, né, que seria um quarteirão inteiro, tá? E fica numa área residencial. Tá? Bournemouth não é muito grande. Então, quando eu estudei lá, foi muito interessante, porque eu fiquei numa casa de família, tá? E lá você pode ficar tranquilo, porque, ao contrário de Londres, né? Londres a gente tem uma população que é muito multicultural. Então, tem muitos indianos, tem muitos italianos, né? Então, as comunidades são muito fortes, né, dentro de Londres. Então, até o inglês fica um pouco misturado. Em Bournemouth você já não tem isso. Bournemouth, a maioria dos habitantes lá, da população, mais de 80% da população ali são ingleses de fato. Então eles têm um inglês um pouco mais limpo. Tá? Então o aprendizado na escola também é diferente. Né? Eu que já estudei bastante em escolas na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, em Londres ali. Quando eu estudei em Bournemouth, eu senti uma diferença bem grande no sotaque, que era muito mais aquele inglês britânico de fato. Tá? Então, isso é um diferencial grande dessa escola. Tá? Então, fica mais ou menos 10 minutos ali do centro, de fato, né, da cidade. Então, a localização da escola é muito boa na cidade. Tá? E o sistema de transporte de Bournemouth é muito fácil. Né? Se você quiser ir ali para o centro, até a casa de família, a minha casa de família ficava a cerca de 10 minutos andando. Tá? Isso é uma coisa assim que em Londres é impossível, tá? Impossível mesmo. Tá? Quando eu morei em Londres, eu morava na Zona 2, que não é tão longe do centro, é considerado centro, mas não é Zona 1, claro. Só que, mesmo assim, era um lugar que, assim, você não tinha que pegar ônibus para você se locomover, ou ônibus, ou metrô, então era um pouco mais difícil, tá? Só que o que acontecia? Em Bournemouth você não tem isso, é muito próximo, né, a residência da parte ali da acomodação, com a escola, com o centro, então é muito fácil você se locomover. Tá? Então, você consegue se focar de fato no estudo. Tá? Fica mais ou menos uns 15 minutos da praia. Tá? Então, a praia... Quando eu fui no período de janeiro. Tá? Então, janeiro não tinha tanta parte assim de... aquela parte de praia, de tempo bom, tal, era um pouco mais frio. Né? Então, a praia a gente nem aproveitou muito. Só que, assim, é uma cidade muito fantástica. Assim, se alguém conseguir planejar, por exemplo, para julho ou agosto, é o período ideal para estar lá nessa cidade, ok? A maioria das rotas é feita de ônibus mesmo, então é muito mais tranquilo, ok? Aqui tem um pequeno gráfico a respeito do quê? Das diferenças de custo de vida. Esse é um grande, mas grande benefício dessa cidade. Por quê? Comparado com Londres, por exemplo, que é uma cidade muito populosa e que o metro quadrado lá é muito caro, né? Se você compara, por exemplo, uma homestay em Londres, a média é de 220 libras por semana. Tá? Em Brighton, que é aquela concorrente de Bournemouth, em torno de 130 por semana. Em Oxford, 160. Em Bournemouth, é 115 por semana. Então, a casa de família em Bournemouth, ela é muito mais barata, porque tem um custo de vida menor. Né? Então, esse é um grande diferencial, principalmente para quem vai ficar mais tempo. Né? Aqui fala um pouco dos pontos turísticos, né, ali da cidade. Tá? Então, você tem o Pier, que é muito famoso. Tem a parte shopping, né, que é o centro da cidade, onde você encontra todas as marcas. Né? Então, cadeias conhecidas como H&M, Primark, né, você tem Zara... Né? Então, você tem TK Maxx, você tem vários tipos de outlets, lojas, magazines para você poder consumir. Tá? Então, a maioria das lojas que você encontra em Londres, você encontra lá nessa cidade também, com preços muito parecidos também. Né? Então, algumas outras atrações que você tem na cidade,
principalmente no verão, o pier é muito famoso, os jardins, né, onde as pessoas ficam ali tomando sol, é muito famoso essas áreas que você tem lá, ok? Aí aqui a gente fala um pouco da estrutura da escola, tá? Nessa parte aqui, hoje eu até mandei um e-mail para vocês que a gente teve uma visita recentemente da coordenadora, né? Central e Sul da América, tá? Que cuida aqui do Brasil nos cursos de inglês da Anglo Continental, tá? É a Siobhan Miller, né? Essa que está aqui embaixo, no segundo quadradinho de baixo, da direita para a esquerda, ela cuida dos cursos aqui no Brasil, então ela veio trazer todos os materiais para a gente, para passar algumas informações das novidades que tem, né? Então, hoje eu estou aqui com a brochura aqui também da escola, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, essa aqui é a brochura dos cursos de adulto, tá? Então, é onde encontra os cursos de business também. Então, aqui na agência a gente tem todo o material referente a esses cursos dessa escola, ok? Esse aqui é a cara da nova brochura, do material que foi lançado agora em 2015, né? Onde tem todos os preços e tal. Então, como que funciona a estrutura deles, né? No primeiro dia de aula, eles fazem o Entry Test, né? Que seria o quê? É um teste que vai te nivelar, vai saber qual que é o seu nível de inglês, para a gente ter uma noção na hora de iniciar e colocar você numa sala junto com todos os estudantes internacionais que chegaram naquele dia, tá? Logo depois do teste, eles vão fazer um sightseeing tour, que eles pegam um ônibus e colocam todos os estudantes que chegaram e vão apresentar a cidade, aonde que é o pier, onde é pool, tem todas as atrações. Eles vão fazer um city tour para vocês, né? Para mostrar como que é a cidade. Quando vocês voltarem do Entry Test, eles vão apresentar um a um essa estrutura que eu acabei de apresentar, quem cuida da parte de América Latina, quem que são os professores, quem cuida da parte acadêmica, quem cuida das acomodações. Então, eles vão fazer toda uma estrutura assim, para vocês saberem de fato quem são os responsáveis por cada parte da escola, tá? E logo depois eles já vão falar qual que é a classe que vocês vão estudar, tá? Geralmente as classes, elas têm uma multinacionalidade, mais para frente até mostra um pouco das nacionalidades que eles trabalham, tá? Eles têm o livro, tá? O livro ele já está incluso no preço, tá? O material didático, então já está incluso. Tá? Eles têm um material próprio que já vem também a parte de áudio e vídeo, que é um equipamento que serve para vocês fazerem toda a parte de homework, tá? Então, você tem a parte multimídia, homework, tá? E no final do curso você tem um certificado, tá? Esse certificado, o que seria? É um certificado, se você tiver acima de 85% de presença, né, na aula, eles vão te dar um certificado referente ao módulo que você cursou dentro da escola, tá? Se for 4 semanas, eles te dão um certificado de 4 semanas, se for 12, eles te dão um de 12 semanas, tá? Então, aqui é um pouco, né, a respeito do Entry Test, como que é preenchido ele, né? Aqui é o Attendance Report, que seria como que eles controlam a chamada de cada aluno, né, por dia. Tá? Então, aí eles fazem a média para vocês ficarem sempre acima de 85% e poderem receber o certificado no final do curso. Okay? Aqui é o plano de estudo semanal que eles têm. Então, eles sempre vão focar aqui na necessidade do estudante. Então, sempre eles vão observar aqui, por exemplo, segunda-feira, tá? Eles vão trabalhar, por exemplo, com esse estudante, que é a Úrsula, eles vão trabalhar bastante a parte de leitura e fala, né? E em um segundo momento, a parte escrita e as mensagens formais e informais, tá? Então, eles procuram sempre diversificar. Na parte da manhã, tá? Sempre vai ser o foco mais na parte de estruturação, seria o inglês, né? Então, seria a parte de leitura, de fala, de escrita. E na parte da tarde, aí que é o interessante. Se você é um profissional, por exemplo, da área de direito, eles focam na área de direito. Então, como que é o vocabulário mais específico dessa área, apresentações, né, postura. Então, eles vão fazer toda a estruturação da aula para que
você tenha um aprendizado mais da sua área. Então, é para alunos mais maduros, de fato. Ok? Então, aqui, ó, são alguns dos cursos que eles oferecem. Então, se você tem um inglês mais básico, eles vão focar no quê? No inglês, no First Certificate, ou então eles vão colocar você no acadêmico, né? Que é mais preparatório para você tirar um IELTS ou um TOEFL, tá? Que aí é para se você quer ingressar na área acadêmica, numa universidade, alguma coisa assim. Ou se você é um profissional, você quer um Business English, você pode ir para o Legal, né, que é a parte de direito. Você tem o certificado em Financial English, né, mais da área de finanças. Ou você pode fazer um Business English também, né, que seria mais na área de business, de negociação mesmo. Tá? Tem também, ó, na parte de... se você é um professor de inglês, é interessante também, né? Tem um Teacher Training, né? Que aí ele te dá um certificado CELTA para você poder o quê? Dar aulas. Tá? É um certificado essencial, tá? Para quem pretende dar aula. Então aqui ele mostra algumas imagens dos cursos que eles têm, né? Então tem de medicina, de direito, de negócios, tá? O de business, por exemplo, ó, você tem foco em comunicação, com foco em finanças e banco, com foco em management, com foco em marketing, ou medicina ou direito, tá? O curso de Teacher Training também é bem forte, tá? Bem forte mesmo, que é para você realmente poder dar aula lá, tá? Então aqui eles explicam o quê? Você tem a parte que você pode ter o inglês full time ou part time, tá? Então depende muito da necessidade. A gente sempre conversa com o estudante e a gente pergunta se ele pretende ter uma viagem que é um pouco mais de férias com estudo, então você estuda part time, né, meio período, das 9 a meio-dia e meio, e depois sai à tarde para curtir, ou você faz um full time, que você tem pouco tempo e quer aproveitar o tempo dentro de sala de aula. Aí você vai estudar das 9 até as 16. Então, você tem como optar, né? Então, depende muito do seu objetivo. É legal a Anglo Continental porque dentro da escola eles têm grandes diferenciais, tá? Um dos grandes diferenciais que eles têm são os quadros, tá? Os quadros, eles são todos interativos, tá? Então as lousas que eles trabalham, todas elas são interativas, então é integrado com material didático, então você pode carregar para onde você for. Você pode baixar no seu celular, você pode utilizar no seu laptop ou no tablet, e dentro da sala de aula eles começam a interagir e conseguem fazer atividades, todo mundo interagindo com o quadro, com a lousa interativa, tá? E é legal porque eles têm essa área aqui, que é esse quadro da foto direita, tá? É uma área executiva, tá? Que é o Executive Program, que geralmente o foco são pessoas mais seniors, que já estão no mercado de trabalho e que querem também ter um networking diferenciado, tá? São turmas menores, né? Então são grupos assim, enquanto a média do grupo é de 12 a 14 estudantes, essa aqui é de 8 a 10 estudantes por sala, tá? E geralmente pessoas acima de 30 anos, e que são pessoas assim que elas querem obter o inglês de qualquer forma. Elas precisam ter uma produtividade grande no inglês. Então eles escolhem esse curso, que é um curso que tem um preço um pouco diferenciado também, só que o retorno também é muito melhor, né? E dentro da sala ali da estrutura da escola é legal porque eles têm um ambiente totalmente separado dos outros estudantes. Enquanto os outros estudantes, os adolescentes, eles têm um espaço assim, onde é uma sala maior, o refeitório, tudo integrado. Essa parte ela é um pouco mais exclusiva. Então você entra e é uma parte que é anti-ruídos e você consegue ter um ambiente, um lounge um pouco mais agradável para você conversar, para você aprender. Tem uma área de estudo, então é uma área toda diferenciada que vale a pena para quem quer obter um inglês bem rápido mesmo. Tá? Aí aqui a gente tem como que é a estrutura dos cursos de professores de inglês, tá? A estrutura também é um pouco diferente do curso de professores, porque é mais interativo, porque eles ensinam a metodologia e a didática, tá? Então isso não adianta só ser
professor-aluno, tem que ser também um pouco mais interativo. Então, através das imagens você consegue ver aqui como que é o perfil dessas aulas, tá? Então, geralmente são alunos que têm acima de 50, tá? Então, é um curso bem diferenciado e que geralmente quem procura a gente para fazer esses cursos, às vezes até já tem uma outra profissão, mas quer realmente ter uma didática de como ensinar o inglês. Aí aqui a gente tem a parte dos cursos de inglês mais voltados, então, para grupos, né, e aulas individuais. Aqui já é um pouco mais específico. Se você é um executivo que tem pouquíssimo tempo para ficar no país, mas você quer dar realmente um up no inglês, aí o que você vai fazer? São classes muito menores ou aulas individuais, tá? Essa parte eu não entro muito porque não é uma demanda muito grande que a gente tem no Brasil. Tá? Geralmente o brasileiro tem uma cultura mais de interagir com grupos maiores. Então, eles preferem ir para aulas em grupos, não aulas individuais. Né? Preferem ir para interagir mesmo com as outras culturas. E aqui é uma das estrelas que eles têm, que é o inglês para aviação. Tá? Então, esse é um dos cursos mais procurados que eles têm. Tá? A gente também tem uma grande demanda, até porque a gente está do lado do aeroporto de Congonhas, tá? Então muita gente da Gol vem aqui. Por quê? O inglês para pilotos, né, e para torre de controle, né, então é muito forte. Eles precisam ter o inglês, né, porque existe esse teste, o ICAO, né, que eles precisam saber como que está o inglês do piloto ou do controlador de voo. Então, esse curso serve muito para isso, para você aprender o vocabulário, para você aprender como funciona, né, esse teste, para você se preparar para você tirar esse teste. Então, o curso de aviador é um dos cursos que tem uma demanda muito grande mesmo. Okay? É o inglês que de manhã é o inglês geral e de tarde eles focam nessa parte aí de você melhorar o inglês para ser um piloto de fato. Tá? Então, é bem bacana esse curso. Tá? Então, quem está se preparando para ser um piloto de avião, um controlador de voo, é interessante você fazer esse curso. Tá? Os cursos, como que funciona a duração? Vamos falar um pouco, agora que eu apresentei cada um, eu vou falar da estruturação deles. Tá? Os cursos na Anglo Continental, eles funcionam, sempre você faz de 2 ou 4 semanas. Tá? Então, vamos supor que você tem um mês para você ficar lá na Inglaterra. Então, você pode fechar de 2 semanas, né, um curso de aviação. Então, pode ser assim, eu vou fazer um inglês intensivo nas primeiras 2 semanas e depois eu faço 2 semanas de inglês para aviação. Tá? Ou então, você já faz 4 semanas para inglês para aviação. E seria, então, de manhã você faz o inglês normal, né, o inglês geral, e de tarde é o inglês focado para aviação. Tá? As datas, eles têm algumas datas específicas, tá? Então é interessante consultar quais são as datas que eles têm abertas no ano, tá? Mas as datas a gente tem todas aqui nas brochuras e o interessante do curso, né, da Anglo Continental é que assim, mesmo que, vamos supor, você escolha uma data que é totalmente baixa temporada, você quer ir em maio, por exemplo, tá? Em maio, já passou aquela temporada de dezembro, de janeiro, então a demanda está menor. Mesmo que você não tenha uma demanda grande, por exemplo, de pessoas que queiram fazer um curso de inglês para aviação, tá? Você contratou esse curso, mesmo que tenha apenas uma pessoa ou duas, eles vão iniciar esse curso. Eles não vão fechar o curso e falar assim, você acabou de ser alocado para o curso de inglês intensivo. Não, isso não acontece na Anglo Continental, tá? Por quê? Eles têm uma estrutura, porque é uma escola já que já tem muita tradição, então eles naturalmente já têm uma demanda muito grande, tá? É muito mais fácil eles fecharem as matrículas porque já acabaram as vagas do que não ter aluno para fazer um curso desses. Então, eles já têm as datas todas específicas, né, do ano inteiro. Então, tem as datas pelo que eu estou vendo, cada data aqui, cada mês, eles têm de 3 a 4 datas. Tá? Geralmente são 4 datas que eles têm.
apenas em alguns meses que eles não têm 4 datas de início, tá? Então, geralmente é a primeira segunda-feira, tá? E quando tem 4 datas, tem todas as segundas-feiras, tá? Quando não tem, quando são 3 segundas-feiras, geralmente é a primeira segunda-feira e a segunda e depois a última, tá? Mas aí depende muito do curso que vocês pretendem fazer, ok? Ó, aqui então está falando um pouco mais a respeito de como que é a estrutura do curso de inglês para aviação, tá? Então fala um pouco da introdução, né, do inglês para aviação, das técnicas, né, e metodologia do aprendizado dos professores, né, quais são as acreditações que eles têm e as premiações que eles têm também, né? Então fala bastante a respeito desse curso, que é um dos carros-chefes que eles têm, tá? Aqui a gente vai apresentar um pouco das acomodações, tá? Então, o que são as acomodações na Anglo Continental? Basicamente, eles trabalham com acomodação em casa de família. Por quê? Como eu te falei, né, a casa de família em Bournemouth, eu já morei numa casa de família em Bournemouth e eu gostei muito, porque eu ficava 10 minutos da casa de família, entre a casa de família e a escola. Então, isso é muito perto, muito perto. Por exemplo, eu já fiquei no Canadá, já fiquei na Austrália também, só que sempre ficava de 40 a 50 minutos de distância, de transporte público. E na Anglo Continental eu ficava 10 minutos de ônibus. E isso é muito perto mesmo. Então, é uma grande vantagem, porque eles já oferecem um café da manhã, já oferecem um jantar. Então, é uma estrutura muito diferente. Então, é interessante porque você consegue o quê? Você consegue sempre ter uma estrutura mais familiar durante esse período que você vai ficar lá no país. E eles são tão amistosos que você vai gostar dessa estrutura que eles vão te oferecer. Então, a casa de família se torna uma opção muito interessante. Ó, aqui vamos algumas fotos de uma típica casa de homestay. Tá? São aquelas casas grandes que você vê. Tá? Quem já morou em Londres ou já visitou, você vê que em Londres as casas são mais coladas. Tá? Não tem casas tão assim, que ficam distante uma da outra. Mas em Bournemouth eles ainda conservam isso porque a cidade é menor, tem uma estrutura menor. Então aqui você vê um bairro mais residencial, mais arborizado, né, e mais tranquilo também. Tá? Como que eles escolhem uma família, né, na hora de você, né, morar? Tá? Primeiro de tudo, a gente faz a application, que a gente chama, né, que você vai falar todos os detalhes em relação ao seu perfil. Então, se você tem alguma alergia a pelo de gato, a de cachorro, se você tem algum tipo de alergia, por exemplo, intolerância à lactose, se você tem algum tipo de, vamos supor, se você não gosta de criança, ou se você tem alguma condição médica, toda essa parte a gente vai detalhar na sua application. E aí o que a escola vai fazer? A escola ela vai pegar a application, vai ver exatamente, né, todas as suas demandas e vai começar a procurar uma escola que encaixe com essa demanda. Tá? E aí o que eles vão fazer? Eles vão inspecionar essa casa para ver se tem condições de te receber. E aí eles fazem essa parte de agreement, né? Que eles chamam que, se for uma standard family, que é uma família normal, uma família tradicional, tá? Eles vão passar para a gente os detalhes da acomodação, tá? E aí eles vão, aí eles vão mandar mais ou menos umas 2 semanas antes de você embarcar, tá? Isso, assim, para quê? Para que não ocorra, de repente, de eles mandarem, por exemplo, a casa de família 3 meses antes, e aí depois, em cima da hora, de repente a família tem que mudar, porque ela vai viajar ou ela não vai poder te receber. Então, o que vai acontecer? Eles vão simplesmente ter que mudar de última hora a família. Então, eles não querem ter esse tipo de transtorno, né? Porque vai causar uma frustração no estudante. Então, eles deixam até o último momento para só depois eles liberarem a família para o estudante. Okay? Aí a escola vai monitorar essa família para saber a satisfação do estudante, para saber se o estudante está gostando ou não da família.
né? E essas famílias elas sempre recebem uma inspeção da escola, tá? Para saber se a família está falando e de acordo com o feedback do estudante, para ver se realmente está acontecendo do jeito que eles estão falando, ok? Aqui então, para estudantes de 18 ou mais, eles têm opções, por exemplo, se a pessoa não quiser uma casa de família, eles têm a opção de hotel, né, bed and breakfast, que é como se fosse uma pousada, né, ou student hotel, né, que também é um hotel, só que de um pouco mais com custo reduzido, né. Aqui ele fala um pouco mais do centro de multimídia. Tá? O centro de multimídia nada mais é do que o quê? É a parte de self-learning, tá? Onde você vai fazer o seu homework, onde você vai ter a parte dos CDs e da multimídia para você completar o seu aprendizado. Tá? Eles entendem que a parte de você se dedicar é muito, muito importante. Tá? Então, claro que eles vão pegar muito pesado nessa parte de você também se dedicar ao seu aprendizado. Tá? Então, aqui ele fala um pouquinho a respeito da leituras de livros, de revistas, de jornais. Né? Eles têm um laboratório gigantesco, eles têm wireless na escola inteira, mas eles têm os computadores dentro dos laboratórios. No refeitório também da escola, é muito interessante isso, que todo canto da escola tem um computador com internet, com acesso à internet, que você pode mexer à vontade. Eles têm essa sala de leitura, que é onde eles passam vídeos. Na parte da tarde, eles têm os clubes de cinema, onde eles passam os filmes. Essa visão é fantástica. Essa visão é o do Centro de Estudos da Anglo Continental. Tá? Então, nada mais é que o refeitório. Tá? Isso é um grande diferencial. Tá? Para quem já fez intercâmbio e já foi para outros países, já estudou em diversas escolas diferentes, sabe que escolas com refeitórios são muito, mas muito difíceis de encontrar, tá? Principalmente nessas cidades maiores, tá? E a Anglo Continental, eles têm um refeitório completo. Essa parte da direita aqui atrás é tudo a parte de buffet. Então, como que funciona? Se você fecha um pacote de 4 semanas, tá? Você tem direito a ir na escola, tá? Eles cobram uma taxa de almoço aqui, que você pode comprar por um cartão que eles têm, que você vai destacando por dia. E é um custo, sim, que é muito acessível para estudantes internacionais. E todo dia tem um cardápio variado. Então, esse é um grande diferencial da Anglo Continental, porque você tem um refeitório de fato, não é só uma vending machine, não é só uma lanchonete que vende só salgados. Eles têm realmente uma estrutura de almoço e janta, tá? Então, principalmente almoço, né? Então, eles têm uma estrutura assim, que tem o prato principal, tem sobremesa, tem frutas, tem um espaço todo ali para você sentar e ficar interagindo com as pessoas. Então, é um espaço gigantesco que você tem ali, muito confortável e nas paredes aqui no fundo você consegue ver alguns computadores. Então, em todas as paredes sempre tem computadores para você poder acessar rapidamente a internet. Fora os laboratórios que eles também têm, né, com vários computadores. Tá, então, aqui também é um outro pavilhão, né, que eles têm, né, para os estudantes também. É uma escola que ela cresce demais. Né, toda hora ela está recrutando mais professores, aumentando as estruturas, reformando. Né? Então, cada vez mais eles estão crescendo e aumentando essa estrutura. Então, durante o verão, principalmente, a escola fica muito lotada. Tá? Então, é muito interessante toda essa estrutura que eles oferecem ali para os estudantes. Tá? Aqui a gente tem algumas outras imagens, né, de como funciona, tá? Como funciona não, como que é, né, a estrutura da cidade, principalmente, tá? Então, ali, Anglo Continental é um hub para você poder visitar Londres, para assistir um musical. Você pode ir para Oxford para você visitar ali a cidade, né, ver as universidades. Você pode ir para Stonehenge, né, que é muito perto também. Você tem como ir também para Cambridge, tá? Você tem como ir para Bath,
né, que é uma cidade também muito conhecida. Então, ali tem um fácil acesso para tudo. E a escola, ela oferece todas essas excursões também. Então, você não precisa ficar se preocupando em, nossa, como que eu vou fazer para ir para Oxford? Você pode, assim, muito bem, simplesmente pegar com a escola, eles têm um departamento que cuida também dessa parte de excursões locais, tá? Então é muito fácil você também viajar por ali, tá? Então tudo isso está incluso na escola, tá? Eles mostram aqui, ó, então Londres, né? Quem vai para a Inglaterra e inevitavelmente passa em Londres, né? Então é uma escola que tem uma estrutura muito agradável, muito bacana, né, na hora de você ir até lá. Tá? Algumas razões aqui que eles colocam, alguns selling points, né? Então eles têm, né, garantia da data de início, que é o que eu bati muito forte na parte dos cursos, principalmente os de inglês específicos, para business, para medicina, para direito, para aviação. Então eles garantem as datas de início. Tá? Então é diferente de algumas escolas que eles falam assim, então a gente vende, mas se não formar turma, você vai ter que fazer um inglês intensivo. Não, na Anglo Continental eles garantem essa data de início. Tá? Eles têm uma estrutura muito moderna. Tá? Então eles reformularam, na época que eu fui lá, eles estavam reformando todo aquele refeitório daquela foto que vocês viram. Quando eu fui, eles estavam totalmente diferentes, ainda estavam com uma cara mais antiga. Então eles reformularam toda aquela parte do refeitório. Eles têm excursões durante o ano inteiro. Por exemplo, se quiser assistir um musical no final de semana, quero assistir Rei Leão, quero assistir Wicked, eles conseguem agendar para vocês, veja o transporte de ida, de volta, dos ingressos, tudo. E aqui as razões para escolher a Anglo, assim, 65 anos de tradição, isso não é pouca coisa, gente, é muita coisa dentro das escolas lá da Inglaterra. Eles estão numa localização fantástica, né, que é ali na Inglaterra, na costa da Inglaterra, onde tem praia, um dos maiores campos da Inglaterra, isso é fantástico, é uma escola muito, muito bonita, muito grande. Né? E eles têm todos os níveis, né, de inglês o ano inteiro. Tá? Aqui um pouco das nacionalidades. A quantidade de estudantes que eles têm é incrível. Eles têm cerca de 62 nacionalidades diferentes, né, dentro da escola. Então, é uma escola muito multicultural. Então, vem gente do mundo inteiro estudar na Anglo. Então, isso é uma coisa fantástica, é uma coisa assim que não é para qualquer escola. Tá? Tem escolas que têm uma concentração muito forte de brasileiros, tem escolas que têm uma concentração muito forte de asiáticos, tem outras que têm uma concentração muito forte de árabes, mas a Anglo não, eles têm diferentes nacionalidades, todas interagindo ali, eles controlam muito bem esse mix de nacionalidade ali. Né? Então, isso que é muito interessante, tá? Então, essa escola é uma das escolas assim, que eu gosto muito, né, de falar a respeito, porque é uma escola que eu já fui, eu conheço lá o pessoal, e sempre quando eles vêm para o Brasil, eles vêm até a Bitrip para mostrar as novidades, né? A Chivon, ela veio toda feliz esse ano, falando a respeito dos refeitórios novos que eles têm. Então, é bem legal assim, essa interação que tem. E vocês, quando forem, né, se optarem por essa escola, que é uma escola muito boa, vocês vão enxergar, quando vocês conversarem, por exemplo, com o pessoal da escola, vocês vão enxergar que são pessoas assim, que são muito genuínas, que são pessoas que gostam do que estão fazendo e que vão te tratar não apenas como um número ali na escola, eles vão te tratar assim de uma forma bem educada, tá? Uma forma bem sociável, né? Eles têm realmente o intuito de resolver o seu problema para que você tenha uma experiência muito positiva, tá? E eu acho que esse é o grande diferencial de uma escola, de uma estrutura da Anglo Continental, tá? Então eu fico muito feliz de poder dar uma palestra a respeito, né, dessa escola que é a Anglo Continental, que eu já fui, que eu gostei muito, que eu voltaria para lá, né? Só que dessa vez acho que talvez fazer um curso mais de inglês voltado para business. E
Então, assim, é uma escola que eu escolhi para voltar ao nosso ciclo de palestras, porque eu acho que Inglaterra, a gente tem uma demanda muito forte, tem muita gente que gosta de ir direto para Londres, quem gosta de ir para Londres vai para Londres de qualquer forma, mas tem muita gente também que está em dúvida entre Brighton, entre Bournemouth, entre Manchester, entre Londres, então vai aí essa grande dica que é a Anglo Continental em Bournemouth, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí da palestra de hoje. Tá? Eu procurei resumir, né, um pouco de toda essa variedade de cursos que tem na Anglo Continental, para que vocês tenham um pouco mais de informações a respeito dos cursos que eles oferecem. Tá? A Bitrip, então, tem esse canal do YouTube, que eu vou postar essa apresentação e essa palestra logo mais. Tá? Lá também tem as palestras de outros destinos já. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que conseguiu estar hoje aqui, né, na palestra online. A gente vai ter uma palestra também na Bitrip aqui nesse sábado, só que aí a gente já vai falar um pouco a respeito de Irlanda versus Canadá, que vai ser uma palestra um pouco mais de custo-benefício. Tá? Então, quem estiver em São Paulo e puder vir, vai ser sábado às 11 horas da manhã. Tá? Mas quem está em outros estados, né, que eu vejo que tem muita gente aí de outros estados, é interessante vocês acessarem principalmente o quê? Nosso blog. Tá? O blog ali já está bem encaminhado a respeito de destinos. Tá? Então tem destinos, tem Austrália, tem Inglaterra, tem Canadá. Ontem mesmo a gente atualizou com um depoimento de uma estudante que foi para Boston. Né? Então ela deixou um depoimento para a gente e está atualizado ali no site. Tá? Bom, no mais, boa noite para todo mundo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, vocês podem comentar, tá? Espero também que vocês deixem uma mensagem aí para mim. Podem me mandar por e-mail, tá? Eu leio todos os e-mails e respondo a todos, né? E se precisarem agora, no final do ano, tem muita gente que está correndo e fala assim, gente, mas não vai dar tempo de tirar o meu visto. Inglaterra é uma grande oportunidade, porque você não vai precisar de visto para entrar lá. O trâmite é muito rápido, é só fazer a matrícula com a escola, né? Só precisa ver com antecedência para a gente conseguir ainda um aéreo mais interessante, né? Caso contrário, vai ficar um pouco mais caro. Mas de qualquer forma, sim, mande uma cotação, mande uma solicitação de cotação, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los e prestar essa consultoria para vocês. Ok? No mais, boa noite para todos e muito obrigado, tá? Eu vou abrir também um espacinho, mas vou ser breve, porque eu prometi que ia acabar às 9. Vou abrir aqui um pouco a respeito de perguntas, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito da Anglo Continental, a respeito dos cursos? Deixa eu ver aqui as questões. Ó, tem uma questão aqui que estão perguntando qual o nível de inglês mínimo para o executivo, tá? Do Heider, tá? Ó, então assim, Heider, o nível mínimo de inglês, tá, para executivo, eles pedem, a gente tem uma classificação, tá, que eles chamam de B2, tá? Não sei se você está familiarizado com isso, mas no primeiro dia de aula eles vão fazer um placement test, né, que eles vão tentar identificar qual que é o seu nível de inglês no momento, tá? Através do quê? Do reading, né? Do writing, tá? E do listening. Então, através da média desses três quesitos, eles vão tentar identificar qual que é o seu nível de inglês, tá? O B2 geralmente é um intermediário, tá? Então, se você tiver com inglês intermediário, tá? Eu não sei se você faz algum curso aqui no Brasil, em qual nível que você está, mas é interessante o quê? Você saber que você caindo no nível intermediário, você consegue fazer esse curso sim, tá? Se você realmente quer fazer esse curso, né, mais executivo, tá? Porque lá, na verdade, assim, o que eu entendo por executivo que você está falando, assim, a gente tem o curso de business, tá? Que aí é o business que tem de management, de finanças, de marketing, né, nessas três áreas, tá? E a gente tem o curso executivo, que é aquela área especial que é executiva, tá? Então, deixa eu entender melhor o que você está falando, porque... Calma aí, ó.
Seria o finanças, né, que você tá buscando, é isso? Só me confirma, tá, Raider? Porque, ó, se for aquele curso do executivo, daquela área executiva, que é uma área que tem grupos menores e que tem um preço um pouco diferenciado, esse curso ele não tem nível mínimo de entrada, tá? Porque é uma área mais exclusiva, tá? Então, essa área aí é um ambiente totalmente diferenciado, em que você tem um networking diferente, que são pessoas mais maduras, tal. Esse não tem nível mínimo de inglês, não, porque tem pessoas que têm nível básico e pessoas que têm, né, nível um pouco mais avançado. Mas se você quer um curso mais executivo em finanças, como você está colocando aqui, aí você precisa fazer um testezinho. A gente tem um teste online, tá? Se você quer optar pelo finanças mesmo, a gente aplica esse teste para você. Se você conseguir um nível intermediário, tá? Ou intermediário baixo, né? Que não seja básico, você consegue iniciar nesse curso, né? Aí você consegue fazer. Aí entra naquela estrutura que eu falei. Ou 2 semanas ou 4 semanas, tá? Que é sempre de 2 em 2 semanas. Se for para 3 meses, você também pode, tá? Não, nada impede, tá? Mas aí a gente só precisa programar direitinho, tá? Deixa eu só ver aqui que você perguntou algumas coisas aqui, ó. Deixa eu ver. Qual o nível mínimo de inglês? Ok. Queria saber se o custo de Londres é maior que o Canadá. Bom, o Canadá hoje é um dos destinos que a gente tem com o melhor custo-benefício, tá? Então, assim, o Canadá, se você compara, por exemplo, vamos supor, o Canadá com os Estados Unidos, o Canadá tem um preço melhor. O Canadá com a Inglaterra, o Canadá tem um preço melhor. O Canadá com a Austrália também tem preço melhor. O Canadá com a Irlanda, aí já é uma briga boa, tá? Porque aí, assim, os dois países estão com um custo-benefício muito bom, tá? Mas é claro que, assim, a Irlanda hoje está puxando para um público que quer ficar um pouco mais de tempo, tá? Que é para ficar no mínimo uns 6 meses lá estudando, e o Canadá puxa um pouco mais para aqueles que querem ficar um período mais curto, de 4 semanas, tá? Então depende muito do seu objetivo, né? Eu acho que vale a pena o quê? A gente conversar um pouco melhor, estruturar melhor o que você pretende fazer e quando que você pretende fazer, tá? Para a gente poder programar. Se de repente você fala para mim, nossa, Ronaldo, eu quero agora, quero dezembro, cara. Então, será que dá tempo? Se for Canadá, dezembro não dá. A gente tem que tirar o visto e tudo mais, e agora empipina tudo essa parte de passaporte, de visto e tudo mais, né? Então, é interessante a gente programar, a gente saber qual que é a data do seu embarque, né? Para a gente poder organizar tudo. Canadá com Inglaterra, geralmente a Inglaterra é um pouco mais caro, tá? Mas depende muito do seu perfil. Canadá também depende da cidade. Se for Toronto, Toronto é uma cidade um pouco mais madura. Então, acho que vale a pena você ir. Eu não sei a sua idade também, né? Mas é que o público do LinkedIn geralmente é profissional. Mas se for Toronto, é uma cidade um pouco mais madura. Mas se for Inglaterra, Inglaterra é um país que geralmente atrai um pouco mais pessoas mais maduras mesmo. Aí depende do lugar, tá? De repente vale a pena esse curso executivo na Anglo Continental, sim, tá? Mas aí a gente pode ver. Tá? Depois a gente vê, se você for de São Paulo também, a gente vai ter uma palestra presencial aqui na agência, né? Você pode vir no sábado às 11 horas para a gente conversar um pouco mais, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, do Paulo, a respeito, deixa eu ver, ó, qual a diferença entre a casa de família e uma residência estudantil? Tá, beleza. Então, assim, a casa de família geralmente é indicada para quem vai pela primeira vez, tá? Então, quem quer ir pela primeira vez, que ainda está um pouco inseguro em relação a como que é o país, como que vai ser a adaptação, a casa de família é muito melhor, né? Porque a casa de família você consegue, né, você consegue ter um ambiente muito melhor para você se adaptar, né? Porque a família vai te ajudar na língua, na comida, no transporte público, em como chegar no centro, em onde tem um mercado próximo, ele vai te ajudar em tudo. Só que aí o que acontece? Mas aí o que acontece? Você precisa ver a respeito do quê?
a casa de família tem regras, né? Então, essas regras sempre são regras que você vai ter que seguir. Então, a cultura é um pouco diferente da nossa. Então, eles têm regras diferentes para lavanderia, tem regras diferentes para banho, tem horários de refeições. E, de repente, se você mora sozinho há muito tempo, você não vai querer se encaixar em regras de família, né? E aí, então, a gente dá preferência para você ficar numa residência estudantil. Mas é claro que assim, se você é uma primeira viagem e não quer se sentir muito perdido, a residência estudantil pode não ser tão legal, tá? Mas se você já é um pouco mais descolado e que você já mora sozinho e que você gosta de ter essa flexibilidade, a residência estudantil é mais interessante, tá? Não no caso de Bournemouth, porque Bournemouth, mesmo a casa de família, fica muito próximo ao centro da cidade, fica cerca de 10 minutos. Mas se você pega em Londres, né, por exemplo, uma residência estudantil, você vai ficar muito mais próximo, você vai ficar ali próximo ao centro da cidade, né? Se você pega, por exemplo, uma casa de família em Londres, você pode ficar até 90 minutos de distância. Então, pode ser muito, né, esse tempo de jornada que você tem da casa até a escola. Tá? Então, em Londres, geralmente eu recomendo uma residência estudantil. Tá? Mas aí vai, é claro, do gosto, vale também a gente conversar a respeito da sua insegurança que você está de viajar, né, se é a sua primeira viagem. Então, se a gente tem toda essa estrutura já em mente, eu consigo te dar uma consultoria muito melhor a respeito disso. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vi que assim, o Heider está falando algumas coisas, você é de BH, né, Heider? Legal, bacana. Acho que a gente vale a pena, de repente, se você tiver Skype, eu vou te mandar um e-mail, eu tenho aqui na listagem, tá? Eu te mando os meus contatos para a gente começar a bater um papo e programar esse intercâmbio aí que você está querendo, tá? E aí eu te dou todas essas dicas, de repente, se for Inglaterra, a gente vê, né, se encaixa com o que você quer investir, ou se de repente a gente vê alguma opção diferente, né, se quiser algum outro destino, mas o importante é o quê? A gente tem... Espera aí que tá passando um avião. O importante é a gente ter o quê? A gente saber exatamente quando você quer embarcar, né, saber se já tem o passaporte, saber em que pé que anda o seu planejamento, tá? Aí, a partir daí, a gente vai começar a traçar um plano, né? O nível de inglês é interessante a gente saber, tá? Mas tudo isso, né, não vamos segurar todo mundo aqui na palestra, né? Vou finalizar a palestra agora, né? Mas a gente volta a conversar assim, tá? É legal que você interagiu bastante aqui com a gente, eu já sei bastante informação aqui e a gente vai planejar o seu intercâmbio sim, tá? Bom, com o restante da sala, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Espero que tenham gostado, né, da palestra, tá? A Bitrip tem orgulho assim, de ter essa iniciativa, de dar essas informações para vocês, né, de falar a respeito das escolas, que são os nossos parceiros, que a gente trabalha sempre com eles. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem até alguma sugestão de escola que vocês queiram saber mais informações, vocês podem deixar um comentário aí para a gente que a gente vai buscar, né, todas as informações para passar para vocês, né, e depois publicar mais imagens no blog, deixar mais vídeos, as brochuras e tudo mais para vocês terem uma experiência bem interessante de intercâmbio, que é isso que interessa, né? Então, gente, boa noite para vocês, tá? Muito obrigado. E aí a gente volta a se falar, tá ok? Então, obrigado, gente. Boa noite.